essa comparação feita pelo pessoal do Bola VIP, né? Do Neymar com todos os camisas 10 da Copa do Mundo, questão de jogos, assistências, gols. A gente resumiu, claro, pegou das principais seleções. MG vai passar na tela aí, ó, a comparação, por exemplo, com o Mbappé. Gente, só deixando claro. Mas vem Jackson, cá, essa temporada... Neymar 26 ou Neymar 2011, parecendo uma pena no Santos? Tem como Não, fazer igual no videogame não, pô? Trocar aquele Neymar, tipo, ó, vamos buscar aquele Neymar do Santos 2011 e botar hoje na seleção. Pô, seria interessante. Se a gente pegar os números do Neymar de 2011 e botar aí, meu amigo, ele ganha de todo mundo fácil. Talvez até do Messi de 2000. Mas esse recorte que eles fizeram é da temporada Messi de europeia que acabou 2001, de você terminar. falou? Não, Messi de 2026, perdão. Ah, eu Atrapalhei tudo entendi. aqui. Messi 2001, eu disse, É. 2001, Messi tava onde É que eu não 2001? consegui terminar. Mas, ó, esse recorte que eles fizeram é de 1º de agosto de 25 até 10 de junho desse ano. Ou seja, mas a temporada brasileira ainda não terminou, a temporada europeia terminou. Não, eles pegaram a temporada europeia, os números que você vai ver do Neymar e do Messi e do Memphis são desse período, entendeu? Então pega um pouquinho do Campeonato Brasileiro do ano passado e o início desse Campeonato Brasileiro, aí Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Sul-Americana, tudo isso, tá, gente? Tá contabilizado nesses números aí. Por exemplo, a comparação do Neymar, camisa 10 do Brasil, com o Mbappé, que é o camisa 10 da França, que é um pouco injusta, vamos combinar, né? O Neymar fez 27 jogos e 11 gols, o Mbappé fez 52 jogos e 48 gols, 4 assistências do Neymar, 9 assistências, por exemplo, do Mbappé. Pode passar, MG, tem o próximo. O Dani Olmo, que é o camisa 10 da Espanha, tá, gente? Ele vai usar a camisa 10 na Copa do Mundo. Ele, pelo Barcelona, fez 55 jogos nesse período, com 9 gols e 11 assistências. Olha aí a comparação dele com o Neymar, 27, 11 e 4. Né? Pode passar, MG. A diferença é que os caras caíram num baba bom e Neymar caiu num baba quando você pega aquele terceiro baba do que sobrou, tá ligado? Quando você chega atrasado no baba, Ivan, e só vem quem sobrou. Aí é o baba de Neymar. A diferença é essa. Agora, ó. Outro que caiu no baba ruim aí. Pronto, aí o Memphis, ó. Nesse período, 54 jogos com 15 gols e 4 assistências. É o Baba faz diferença. O Baba de Memphis é menos pior do que o Baba de Neymar, viu, irmão? Te garanto isso. Fato. Menos pior. Mas o time do Corinthians também, se você comparar com outros, olha só. E olha os números como são, tá vendo? Também ali parecidos. 15 gols e 4 assistências também. Eu não olho nem números. Você pode citar aí todo mundo e tal, eu vou deixar o Ivan opinar. Eu não olho nem números. Se você perguntar tete a tete, eu ainda falo pra mim quem eu prefiro ou não do que olhar os números. Pronto. Aí tem o Bernardo Silva também, ó. Aí, acima. Bernardo Silva, faltou um E. Agora que eu vim me ligar nisso. Tem mais dois, né, MG? Tem um Bellingham, que é do... Cuidado pra ele não botar o R depois, viu, Ivan? Lá no final. Bernardo. O número do Bellingham também com 43 gols, 8 gols. Parecendo Silvão Vieira. Jogos, 8 gols. E agora, MG, a gente vai passar, ó. Me permita rapidinho, Jax. Eliseu. Pode falar. Eliseu que conta, viu, Ivan? Que disse que o cara botou a placa vendo frango. Aí o cara falou assim, irmão, faltou o si ali. Aí ele foi lá e escreveu, aí ficou a placa, vendo frango, si. E pronto, irmão. Falei, foi o MG que fez a placa aí, só pode, viu? Vendo frango, sim. Ó, tem 2 superchats aqui, Jax, rapidinho. Marcelo Almeida botou, camarada, Jax cumpriu a promessa. E o Ricardo Santos botou, parabéns, Pugo, por usar a camisa do Bahia no exterior. Ei, meu pai, camisa do Bahia do Fluminense de Feira, só que meu pai tá virando um caralho, que o povo grita assim, Bahia e Vitória, meu pai, Vitória é um azul, meu pai, Fluminense de Feira. Que ele saiu com a amarela, aí ele, amanhã eu vou com a tricolor, que quando eu falar que é Fluminense, eu digo que não é o do Rio não, é o de Feira, tá rodando, furou a fila, quem viu o vlog aí, uma fila da desgrama pra tirar foto com o touro. O cara falou assim, não, ele falou, pô, de boa comigo, ele faz um vídeo aqui que eu não vou pegar essa fila. Falei, beleza, botei o microfone meu pai, fiz o vídeo, quando eu olho, tá meu pai invadindo a fila, tirando, na cabeça dele, tirando foto, ó, me deixa, viu, irmão, vai, continue, Jax, pelo amor de Deus. Quem não viu o vlog, vai lá ver, vai dar risada com o Edson Marinho lá. Tá aí o Messi, que é um dos únicos 2 jogadores que tem uma média de gols maior do que a do Neymar nesse período. Você vê que os caras fizeram um esforço pra pintar Neymar de um lado positivo, né? Ele e o Mbappé são os únicos que nesse período tem uma média maior do que o Neymar, né? Entre todos os camisas 10, o Messi com 40 gols em 42 jogos é um negócio absurdo, realmente. E mostra que mesmo, claro, você estando numa liga pior que a Liga dos Estados Unidos, o cara ainda consegue, né?
representar com gols e assistências. Pode passar o próximo MG, que eu acho que é o último, inclusive, né? Não, o Trossard, que é o camisa 10 da Bélgica, a gente já foi um pouco mais longe, né? Um jogador que não é tão conhecido, joga no time do Arsenal, que foi a final da Champions League, não era titular absoluto, né? Entrava ali na maioria dos jogos durante o segundo tempo, 57 jogos com 10 gols e 10 assistências. E por fim, o jogador, que se eu não me engano é o único dessa lista das grandes seleções, tem menos jogos do que o Neymar, que é o Musiala, que também teve uma lesão séria, né, no Mundial do ano passado, fez apenas 26 jogos, com 6 gols e 6 assistências. Nessa lista toda, Ivan e Marinho, só 2 jogadores, todos entre os camisas 10, né, das 48 seleções, fizeram menos jogos do que o Neymar nesse período, que foram justamente o Musiala, que teve essa lesão mais séria, e o James Rodrigues, que é um cara que flutuou aí entre times do México e também dos Estados Unidos, não conseguiu se firmar em lugar nenhum, fez poucos jogos. Olhando essa lista, Ivan, claro, você tem que levar em conta o fato de Neymar jogar no Santos, os outros jogadores, como Bernardo Silva, por exemplo, jogam nos melhores times do mundo, que é o Manchester City, o Mbappé joga no Real Madrid. Muda alguma coisa, muda alguma visão assim sobre o Neymar? Você acha que mesmo... É algo que eu já estava até conversando com o MG no off, que o Neymar no PSG, se você olha, ele não terminava uma temporada, mas se você pegava o recorte dos jogos dele, a média de gols dele era muito alta sempre. E continua muito alta, né? Porque 11 gols em 27 jogos é muita coisa. Essas comparações dizem alguma coisa para você? Não muda nada? Você acha que o pessoal exagerou aí nessa pesquisa? O que é que você pode dizer? Não me diz absolutamente nada. Eu acho que, assim, desses todos os jogadores, talvez só um jogue na posição, mais ou menos na posição que na verdade, 2 jogam mais ou menos na posição que o Neymar joga. Dani Olmo e Musiala. O resto, todos os outros jogam de forma diferente, né? O Trossard é ponta, o Bernardo Silva não joga como meia centralizado, nem no Manchester City, nem na seleção. Acho que o Bruno Fernandes seria o cara com uma posição um pouco mais semelhante à de Neymar. No caso da Bélgica seria De Bruyne, no caso da Argentina talvez Thiago Almada, mas nem assim. Na Holanda também Memphis joga mais como atacante, Mbappé atacante, mais centralizado. Então, assim... Mas o Messi ele não joga mais centralizado também? Que seria meio gente, que o só que pra Neymar deixar tá fazendo claro, hoje, não, ser esse 10? Não, mas Messi não joga centralizado como meia, né? Ele tem menos... Ele joga um pouco mais na frente, né? Messi é praticamente o companheiro de ataque de Suárez. Então ele às vezes flutua um pouco mais, às vezes vem buscar uma bola porque é a característica dele, mas na maioria das partidas ele não é um enganche, né? Não é o meia que ali o camisa 10, que é o cara responsável muito mais por distribuir, por servir os companheiros do que finalizar. Neymar ele é um pouco mais esse jogador, joga um pouco mais no Santos, ele tem jogado um pouco mais atrás do que o que Messi faz. Eu acho que a característica dele até é de menos fazer gol, de mais servir no Santos, e eu acho que na seleção tem que ser ao contrário. Eu acho que tem que ser de mais de fazer gol do que de servir. Eu acho que para criar na seleção tem muita gente, mas para concluir bem não tem muita gente. Então eu acho que a conclusão dele é o que a seleção precisa mais, né? A qualidade dele para fazer gols. Então por isso eu defendo o Neymar mais perto do gol do que o Neymar do Santos. E o número é isso, velho. O número aí, você tem partida que o cara jogou o jogo todo, partida que ele jogou metade, que jogou 15 minutos, tem gol de pênalti, tem gol. E é muita coisa. O número ele dá um panorama, mas ele não diz, né? Nem pro bem nem pro mal. Então eu acho que o número não me diz muito, não melhora nem piora aquilo que eu acho de Neymar nessa seleção. Só rapidinho, Ivan e Marinho, pra eu deixar uma coisa clara pra quem tá assistindo. Quando eu falo camisa 10, é o camisa 10, o número 10 mesmo, tá, gente? Isso, é o número Porque 10. Você pode imaginar que foi a posição. Não, os camisas 10 em questão de posição. Porque geralmente as camisas 10. As estrelas, podemos dizer assim, as estrelas de cada time aí, porque é mais ou menos isso, né? Você vai pegar do formato, tipo, o jeito do Mbappé jogar hoje, você não vai comparar com o Neymar. Faixa de campo, estilo de jogo, não tem como, né? Mas assim, eu acho que na balança, se perguntasse cada um quem joga mais e tal, o Neymar vem muito mais pela essa questão do lado físico, né? Que eu tô ouvindo muito aqui
inclusive hoje, mais no CT, por parte da imprensa, o Neymar tá concentrado, o Neymar tá concentrado, o Neymar tá concentrado. Eu quero ver em campo, né? Eu quero ver em campo, porque Davi Brito também tava treinando pra caramba aí, pra sair na mão com o Bambam, né? E agora inventou de botar um card pra desafiar a Popó. Eu falei, aí, ó, o Golias vai revidar a zorra dele agora, viu? Brincadeiras à parte. Então, assim, esse negócio de concentrar, de estar treinando, tá isso, tá aquilo, eu quero ver o resultado em campo. Porque, assim, é um Neymar que chega na Copa, onde de brasileiros não tem ninguém no nível do Neymar. Se ele vai estar ou não acima da média, vai estar ou não sendo o Neymar que a gente sabe que ele que tem os melhores números da seleção, isso a gente vai ver dentro da Copa do Mundo. Outros jogadores aí não têm a capacidade do Neymar, de habilidade, não têm a mentalidade do Neymar, mas que estão fisicamente à frente do Neymar Júnior hoje, né? Chegam em suas seleções fisicamente prontos, bem melhor do que o Neymar, mas que a gente sabe que não tem o futebol do Neymar. E que talvez até se a gente falasse assim, ó, vamos tirar aqui no Paro Ímpar, Ivan, você vai escolher um atleta desse por entender que ele vive um momento melhor do que o Neymar, mas que tecnicamente ele não é superior ao Neymar. O Musiala, por exemplo, que teve uma lesão séria, Isso que eu ia falar. é um atleta que em outros momentos a gente ia colocá-lo lá em cima. Hoje a gente não coloca. Hoje a gente não sabe como esse cara vai voltar dessa lesão séria, né? O que é que o Musiala pode fazer ou não nessa Copa do Mundo. O Dani Olmo, tipo, é um cara que tem a qualidade, mas, sinceramente, estando o Neymar 100%, não chega perto. Mas hoje talvez jogue um futebol melhor do que o do Neymar Júnior. Exatamente. Sim, Eu acho que nessa lista que foi feita aí, Ivan, as únicas comparações justas, perdão, foram com o Musiala, porque ele tem uma situação parecida de lesão, né? Uma lesão grave. E a do Memphis, que é um cara que joga na mesma liga do Neymar, né? Então acho que foram as duas comparações mais justas aí que você podia fazer. Claro, aí você pode colocar a situação do Rames Rodrigues, que vive um momento muito parecido também. Mas outras comparações como Mbappé, Bellingham, o próprio Trossard, que, como eu disse, não é titular do Arsenal, mas joga com regularidade, são comparações injustas. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho, por exemplo, em termos de futebol, o Neymar hipotético, o que a gente já viu do Neymar, assim, Dani Olmo nem se nascer de novo, sabe? Precisa ter uns 3 Dani Olmo pra chegar perto. Mas hoje quem tá melhor? Que o Neymar tem. Pois é, mas hoje. E a questão, além do Dani Olmo, na seleção, ele é muito mais decisivo e mais importante do que ele é no Barcelona, por exemplo. Né? Barcelona, a gente vai lembrar da temporada do Barcelona, vai lembrar de Rafinha, vai lembrar de Ferran Torres, né? Do que fez, vai lembrar dos garotos que viraram titular, o Cubarsi, né? Por exemplo, que virou titular, o Juan Garcia, o goleiro, Fermin Lopes e tal. Você pouco vai lembrar até do Dani Olmo na temporada do Barcelona. Né? Mas na seleção da Espanha, ele é um cara que dá muito retorno. E entre outros, Trossard também, um cara que não tem a menor comparação com o futebol que a gente já viu Neymar jogar. Eu acho que em termos de qualidade do que a gente já viu Neymar fazer, você tem aí, desses aí, Messi e Mbappé e só. Os outros estão abaixo. O problema é a quantidade de cis que existem atrás desse Neymar. E a quantidade de cis que existem atrás desses outros jogadores. Qual é o si de Messi? A questão da idade, veio de uma lesão, pronto. A questão de Neymar é o si. Ele precisa estar bem fisicamente, ele não está bem fisicamente, ele não está bem tecnicamente, pelo menos nas últimas partidas do Santos. Mentalmente ele não estava bem, mas talvez agora o clima da seleção e tudo isso que o Marinho tem relatado, ele tenha dado pela questão mental, e ele está num time desarrumado. Olha quantos cis precisam para que o Neymar renda o que a gente já viu ele render. Só que a gente brincou 4. Agora você tem a Argentina um time muito mais arrumado. E a panturrilha colaram com durex. Aí você bota esses mesmos cis com o Messi. Se tecnicamente não existe. Tecnicamente é sim. Se fisicamente, pode ser. Mas ainda assim a temporada de Messi foi uma temporada de muito menos lesões do que Neymar. O si mentalmente, não tem a menor dúvida. O si da equipe, do conjunto, também não tem a menor dúvida. Então, assim, e aí você vai pegar esses outros jogadores e colocar nessa mesma questão, nenhum deles vai ter 4 cis, quatro necessidades para que renda aquilo que a gente já viu render uma vez. E eu acho que esse é o grande questionamento de Neymar. É aquela coisa, Marinho, tem que dar tudo certo. Para o Neymar, que a gente conhece... Tem que encaixar. Tem que encaixar. Tem que dar tudo certo.
Ele tem que estar bem fisicamente, ele tem que estar bem tecnicamente, ele tem que estar bem mentalmente e ele tem que encaixar bem no time. Por isso que eu entendo quando as pessoas questionam a convocação. Porque é muita coisa para dar certo. E pode dar certo, claro que pode. Se a gente colocasse Ronaldo Fenômeno lá em 2002, talvez fosse muito parecido, sabe? Em questão física, em questão técnica, em questão de últimos jogos. Talvez precisasse desses mesmos 4 elementos, 4 Cs, para que Ronaldo Fenômeno desse certo na Copa de 2002 e deu. Então, eu acho que é nessa esperança que a gente fica, né? Que as coisas deem certo. E que ele possa mostrar um futebol que talvez ele não tenha mostrado nos últimos 2, 3 anos. Se tem uma hora que ele precisa mostrar, se tem uma hora que acha que ele tá afim de mostrar, essa hora é agora. Tem um outro si também de Ronaldo 2002. Se Romário fosse, né? Porque, tipo, essa pergunta do si do Romário Romário seria banco pra quem? Será que Romário, naquela arrogância do Romário por tudo que ele jogou, aceitaria ficar no banco em 2002? Quanto poderia tumultuar aquele ambiente você ter um Romário no grupo, né? Então tem um si também ali. Se perde a Copa, era porque Filipão não levou Romário. Como ganhou, ninguém fala que Filipão barrou Romário, ou vão dizer que seria uma seleção mais forte, porque no segundo tempo era botar Romário e tal. Restava saber se Romário queria ficar no banco pra alguém ali, né? Acabou quer dizer, não, tire Roberto Carlos aí, tira Lúcio, Cafu, Roque Júnior, sei lá, e eu vou lá pra frente. Goleiro linha. Tira Marcos aí, eu vou lá pra frente e tal. É muito do si. Tomara que a gente veja um Brasil encaixado nessa Copa do Mundo, né? Porque chega com bastante desconfiança nesse momento. Tecnicamente, quem é que foi no lugar de Romário ali? É Dilson ou Luizão? Quem foi o cara que foi convocado no lugar dele, digamos assim? Porque Ronaldo eu acho que Eu, assim, que não vinha sendo convocado, que não vinha eu sendo acho que é Luizão, não, velho? Eu acho que, mas assim, Edilson era um cara que não vinha sendo muito convocado. Tanto que Alex, que não foi convocado injustamente, e é um cara que nunca jogou uma Copa do Mundo, um cara que eu acho que foi um atleta espetacular. Alex pontua isso, assim, né? Que jogadores que não vinham sendo útil, que o próprio Filipão já tinha dito que não levaria, que não fazia um perfil do grupo, ele leva, e esse cara, ele fala especificamente de Edilson, né? Que era um cara que teve uma rusga na época de Palmeiras e Corinthians e tal, com o Filipão, e acaba indo. Eu acho que é Edilson, mas pode ser Luizão também. Porque é um jogador mais de área, né? Porque o Edilson naquela época era mais o segundo atacante, né? E Luizão era o cara mais de área, e Romário era um cara mais de área. Um dos dois aí, com certeza. Beleza, vocês querem concluir mais alguma coisa? Eu acho que o Edilson, ele veio muito até também daquele jogo lá do Real Madrid, que ele bagunça e tal. Acho que ali já começa a dar uma carta de que o Edilson poderia ser mais utilizado, né? E uma característica semelhante do Luizão ser mais de área. Então eu acho que foi muito no lugar do Luizão, né? Não sei se foi no lugar do Edilson, não. Acho que o Edilson já iria para aquela Copa de 2002 ali. Você teria, digamos que caindo pelos lados, você teria o Denilson em uma beirada, o Edilson na outra, né? E o Luizão mais centralizado, embora não jogava no 4-3-3. Quem entra nos jogos caindo pelos lados é o Kleberson, né? Quem entra caindo pelos lados é o Kleberson. Talvez, Marinho, assim, talvez quem não fosse o Luizão e fosse Edilson, e quem não fosse Kaká, que era um jovem, né? Ali aquele jogador, o 23. Kaká nem jogou, né? Ele entrou nem na jogou, final, né? E ficou na beira do campo. Ele jogou contra a Costa Rica? É isso. A final ele não joga. Jogou? Costa Rica ele jogou? Os 5-2? Eu não lembro. Eu não lembro. Eu achava que Rogério... eu achava que Rogério e Kaká tinham sido os únicos a não entrar em campo. Eu achava que só esses dois, né? Não lembro se Dida também ou não. Se Dida joga contra a Costa Rica. Mas eu acho que Dida, Rogério e Kaká são os únicos a não entrar em jogos da Copa do Mundo de 2002. O chat pode lembrar também qualquer coisa aí, né? Mas Kaká joga, com você, Antônio Jacques. Ele entra no jogo da Costa Rica no minuto 72. Ele joga alguns minutos. Então pronto. Então jogou. Minha lembrança é a mesma de Marinho. É dele na final pra entrar. Até hoje ele tá aquecendo. Até hoje. Tá aquecendo. Fica na beira do campo esperando a bola sair pra entrar e o juiz já termina o jogo e ele não entra. Velho, até quem já jogou em escolinha
Viu, Jax? Até quem já jogou em escolinha. A pior sensação do mundo é aquela ali, velho. Você vai não poder entrar, entrar no eu jogo. preciso de você, vamos pro jogo, e você tá ali, tá aquecendo, tá querendo e tal. Pode ser escolinha, pode ser num baba de rua, vai, não vai e tal, e você não entrar e tal. A ansiedade, ela vai aumentando mais ainda. Imagine a cabeça de Kaká ali querendo entrar, querendo fazer, sei lá, tipo, o Denilson, não foram 4 turcos correndo atrás dele, eu vou fazer alguma coisa aqui também pra marcar e tal. Fez, não entrou. E pensar que 2 anos atrás, Kaká tava fora até da Copinha, né, mano? Essa história que Marinho conta é espetacular. O cara tava fora da Copinha, foi parar na Copa do Mundo. Coisa de louco isso. Ele Só tava, primeiro. Teve isso, lógico que não tô comparando os atletas, viu, gente? Mas algo semelhante. O Rian no Bahia. O time foi pra Copinha, o Rian seria dispensado, né? O Bahia foi pra Copa São Paulo, o Rian ficou, o Chaves não tinha chegado, não lembro quem era o outro lateral que o Bahia queria, que não tinha ainda a negociação avançada, botou o Rian pra treinar, o Rian foi bem no treinamento, Paiva começou a temporada com o Rian Carlos na lateral esquerda do Bahia.